Graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Vamos ler a partir do verso 1. Ainda se ouve hoje em dia o tatear das folhas. Todos acharam? Está ali também. Diz assim: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso, Moabe disse aos anciãos dos medianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era o rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, e Petor, que estava junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares serás abençoado, e a quem tu amaldiçoares serás amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto este povo é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tomou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-lhe que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Até aqui por enquanto, irmãos. Para a gente poder entender um pouco o que está acontecendo aqui, o livro de Números ele foi escrito logo após o povo sair do Egito, após 400 anos de escravidão.
O povo sai em direção à terra prometida. Diz a palavra de Deus que eles pecam contra Deus, eles passam a desacreditar na promessa. Então eles ficam vagando ali pelo deserto por 40 anos. E o livro de Números, ele vai discorrer um pouco o que acontece ali, neste momento que eles estão vagando pelo deserto. Se você for ler um pouquinho antes, no capítulo 22, você começa a observar que durante essa caminhada em direção à terra prometida, eles começam a travar várias batalhas. Havia uma terra a ser conquistada, só que no meio do caminho haviam povos que estavam entre a promessa e entre eles. E eles então tinham que guerrear, eles tinham que vencer e romper estes povos para que eles pudessem chegar à terra prometida. No capítulo 22 você vai ver que eles travaram guerra contra o rei de Arade, contra Sion, que era o rei de Og, dos amorreus, e contra Bazã, que era o rei de Og. Então eram diversas batalhas. Havia um rei chamado Balaque, que era o rei dos Moabitas. E Balaque então ele começa a ouvir a fama de conquistadores que esse povo de Israel começou a difundir por toda a região. Aqueles que antes eram meninos escravos no Egito, agora eram um grande povo de guerra. Toda a terra que eles avançavam, eles conquistavam. Então Balaque ele começa a temer. E ele já certo da derrota, Balaque ele começa a apelar e também a tramar as suas estratégias de guerra, de como vencer o povo de Deus que estava avançando. Diz assim então, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, que Balaque ele chama alguns dos seus homens. Havia um profeta, algumas versões falam que era um vidente. O vidente é uma mistura de profeta e mágico. Ele tratava das profecias, mas também tratava de mágica. Era tipo aquele homem que rasgava as entranhas do sapo e lia as entranhas ali para ver o que ia acontecer no futuro. Então Balaque chama um dos seus príncipes, dá muito dinheiro a eles e fala assim para eles: vá até Balaão. Agora nós temos que recorrer ao sobrenatural, porque poderoso é aquele povo, e se eles vierem contra mim, com certeza nós vamos perder. Diz assim então a leitura que nós fizemos, que aqueles homens vão até Balaão. Apesar, irmãos, de Balaão não ser um profeta da linhagem do povo de Deus, Balaão ele era um profeta que conhecia Deus. Ele tinha um temor no seu coração. Ele não estava totalmente alinhado com as coisas de Deus, mas era um profeta com que Deus falava com ele. Ele ainda tinha um temor no seu coração de se afastar e de buscar a presença de Deus e ouvir o que Deus tinha a dizer. Algum mistério acontecia ali na vida de Balaão, porque Balaão não era da linhagem, mas conhecia o Deus da linhagem do povo de Deus. E ele temia a este Deus. Vamos ler a partir do verso 21, o que acontece então? E aqui, irmãos, começa o tema da minha mensagem nesta noite. Aquele que deveria ver e aquele que não deveria falar. E você vai saber o porquê. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Nós lemos que por 2 vezes Balaão ele vai perante ao Senhor. A primeira vez Deus fala para Balaão: não vai com eles. Mas na segunda vez que Balaão se apresenta diante de Deus para ouvir a voz de Deus, Deus fala para Balaão: agora vai com eles. Balaão então ele albarda ali a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. A ira de Deus se acendeu-se, porque ele se ia.
E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho, por adversário. E ele ia caminhando, montado à sua jumenta, e 2 dos seus servos iam com ele. Quem estava indo, irmãos? Estavam indo com ele. Com ele quem? Com ele quem? Balaão, amém, irmãos? Vocês precisam captar o negócio aqui, irmãos. Estamos falando de Balaão agora. Balaão ouviu a voz de Deus e partiu em direção a Balaque. E aí diz assim, irmãos, o verso 23: viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Para contextualizar você aqui o que estava acontecendo, Balaão monta na sua jumenta e sai em direção a Balaque. Mas ele iria ainda fazer o que Deus queria fazer, e não o que Balaque falou para ele fazer. No meio do caminho, a jumenta de Balaão se depara com um anjo com a sua espada desembainhada. Diz a palavra de Deus que a jumenta, na hora que ela vê aquilo, ela vira e começa a ir em direção ao campo. Balaão fica irado com aquilo, desce o rei na jumenta e coloca a jumenta de volta no caminho, e vamos ali no caminho. No verso 25, 25. Vendo, pois, a jumenta pela segunda vez, o anjo do Senhor, Balaão então coloca a jumenta no caminho novamente, né? E verso 24: mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede, prendeu contra a parede o pé de Balaão. Por isso Balaão mais uma vez espancou a jumenta. A segunda vez Balaão estava espancando a jumenta. Verso 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Aí agora estreitou o negócio, irmãos. O anjo do Senhor se colocou no estreito, não tinha para onde se desviar, era paredão dos dois lados, na direita ou na esquerda. E agora Balaão pela terceira vez estava insistindo no caminho. De repente, vendo a jumenta, o anjo do Senhor, verso 27, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele espancou a jumenta com o bordão. Então, aqui começam umas coisas estranhas aqui. O Senhor abriu a boca da jumenta, o qual disse a Balaão: por que você está me batendo? É estranho, não é, irmão? Você entendeu, irmão? A jumenta vira para Balaão e fala: por que você me bateu 3 vezes? Irmão, isso é muito estranho. Você tem que concordar comigo, irmão, que isso não é normal. O mais anormal vem depois. Aí Balaão vira para a jumenta e diz assim: você está me tirando? Está zoando com a minha cara? A conversa de louco, irmãos. Balaão e a jumenta. Você está zombando de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque se eu tivesse com a minha espada, eu te matava. Balaão fala para a jumenta. Aí a jumenta vira para Balaão, fala assim: porventura, não sou a tua jumenta a vida inteira? Você já viu eu fazer isso com você alguma vez? Aí Balaão fala: é verdade, né? Você nunca me fez isso. Ele respondeu: não. Aí o Senhor abriu os olhos de Balaão. Verso 31. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face.
Nós já aprendemos isso aqui, irmãos. Eu já preguei sobre o anjo com a espada desembainhada aqui neste lugar. Então nós sabemos que aqui é a pessoa de... Quem que é o anjo com a espada na mão, irmãos? A pessoa de... E por que era Jesus? Porque Balaão se prostra e o adora. E nenhum anjo, irmãos, recebe adoração e olha para o homem prostrado no chão diante dele. Então aqui, irmãos, era a pessoa de Jesus ali na frente de Balaão. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. O anjo está falando para Balaão: porém a sua jumenta me viu, e 3 vezes se desviou diante de mim. Sabe que o anjo está falando para Balaão: a tua jumenta salvou a tua vida, porque se não fosse ela, eu teria cortado a sua cabeça fora. Você só não morreu por causa da tua jumenta. É isso que está acontecendo aqui, irmãos. Na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela eu deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei porque não sabia que estava neste caminho para te opores a mim, e agora se parece mal aos teus olhos, voltarei. Está parecendo mal para você? Eu vou embora, eu volto. Disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Amém. Irmãos, nós temos uma série de coisas estranhas acontecendo aqui nesse capítulo. Eu tenho certeza que você concorda comigo. E nós vamos mergulhar um pouco nisso daqui. Primeiro, Balaão ele era um profeta. Ele era um vidente. Esse era o trabalho de Balaão, irmãos. E qual que é a função do vidente? Ouvi. Qual que é a função do vidente? Ver. Qual que é a função do profeta? Profetizar. O profeta ele vê, o profeta profetiza. O profeta ouve, o profeta declara. O profeta ele sente, o profeta ele externaliza aquilo que ele está sentindo, irmãos. Essa é a função do profeta. Supunha-se que Balaão, irmãos, ele era capaz de sentir realidades espirituais que homens normais não sentiam. Supunha-se que Balaão ele era capaz de ver a conexão, irmãos, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nós lemos que Balaão foi ter com Deus, e Balaão ouvia a voz de Deus, e Deus falava com Balaão. Então, irmãos, supunha-se que Balaão ele era capaz de sentir realidades espirituais e ver a conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual, irmãos. A primeira coisa que eu aprendo aqui, era Balaão quem deveria ver. Era Balaão quem deveria estar com os olhos atentos. Era Balaão, irmãos, que era para ter visto lá na frente que o anjo do Senhor estava lá. Contudo, Balaão não conseguiu ver, ou muito menos sentir, que o anjo do Senhor estava ali. Irmãos, um profeta que não vê, um profeta que não sente, um profeta que não ouve, um profeta, irmãos, que não consegue perceber realidades espirituais, é um profeta inútil. É a mesma coisa de um cantor que não sabe cantar, um mecânico que não sabe arrumar um carro, ou um professor que não sabe ensinar, um chefe de cozinha que não sabe cozinhar. Um profeta que não consegue ver aquilo que Deus está querendo mostrar, irmãos, está sendo um profeta inútil. E era isso que Balaão, irmãos, estava sendo ali naquela hora.
O professor, o mecânico ou o chefe de cozinha, se eles não conseguem fazer o que deveriam fazer, eles não conseguem ajudar muito. Assim nós vemos ali no versículo 23, o 25 e 27, que quem viu o anjo do Senhor foi a mula, foi o animal. E agora, irmãos, eu vou aqui para a minha heresia pessoal. Eu acho que os animais, eles têm capacidade de ver coisas que homens não conseguem ver. Eu tenho aqui. Porque a Bíblia fala que a boca foi aberta da jumenta e não a visão. Porque a jumenta já estava vendo. Eu tenho essa percepção. Você já se deparou com um animalzinho, seu pet de estimação, quando ele fica parado olhando para um canto assim? Em casa, irmãos, eu tenho a Luna é minha gata. Então, hora que eu olho para a Luna está assim, ó, olhando para o canto. Eu olho também, eu fico olhando também. O que essa gata está vendo? A Luna, de vez em quando, ela me assusta. Porque ela fica olhando. Já pegou? Então, irmão, fica aí para a gente pensar. O verso 31 diz: então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, com uma espada desembainhada na mão. Balaão ajoelhou-se e curvou-se em adoração. Irmãos, quando a espada está desembainhada, é morte. Quando a espada está desembainhada, irmãos, é guerra. Toda vez que apareceu um anjo na Bíblia com a espada desembainhada, você pode ter certeza, irmão, que morte veio. Quando Balaão conseguiu finalmente ver, ele foi sábio o suficiente para se prostrar, para adorar e para se arrepender. Irmãos, às vezes nós estamos tendo problemas porque nós não estamos conseguindo ver o que Deus está fazendo. E muitas vezes nós, na condição de profetas que nós somos, nós não estamos conseguindo enxergar, nem ouvir e nem sentir aquilo que Deus está fazendo ou querendo fazer. E é nessa hora, irmãos, que mulas estão vendo e nós não. Essa é uma triste realidade. Às vezes os nossos olhos espirituais estão tão cegos, tão fechados, irmãos, que é mais provável que o burro veja do que nós enxergarmos. E essa é a realidade de muitas igrejas por aí. Essa é a realidade, irmãos, de muitos crentes por aí, que não estão conseguindo enxergar. E é por isso, irmãos, que Deus está usando outras coisas estranhas para nos fazer alinhar os nossos passos com os passos dele. O profeta, ele tem que discernir. O profeta, ele tem que ver. O profeta, ele tem que sentir. O profeta, ele tem que ouvir. Mas principalmente, irmãos, passar aquilo, tudo isso que ele sente, que ele ouve, que ele enxerga, que ele vê, para que o inimigo não faça festa no meio do povo de Deus. O profeta tem que discernir, irmãos. Quer ver uma coisa estranha? A Bíblia está cheia de histórias estranhas, irmãos. E uma vez aconteceu um negócio muito estranho comigo, vou contar para vocês. Eu fui para uma vigília certa vez, e a vigília, no culto, depois do culto tinha a vigília. Irmãos, na vigília tinha um irmãozinho. O irmãozinho, ele era fogo puro. Quando eu falo para você que uma pessoa que é fogo puro, vem o que na sua mente? Me ajuda. Quê? Alguém falando em línguas, isso, é isso aí. Que mais? Tinha visão, o irmãozinho lá tinha visão. Que mais, irmão? O irmão era fogo puro. Que mais? Falava em língua, tinha visão. Profetizava, metia a mão na cabeça das pessoas e profetizava. Era tudo isso, vocês entenderam? Então, quando eu falar que ele era fogo puro, era tudo isso. Falava em língua, tinha visão e profetizava. Acabou o culto, nós fomos para a vigília. Chegou ali na vigília, irmãos, o irmão João lá, ele continuou. Fizemos uma roda bem grande assim no meio do mato, e ele continuava, e ele profetizava, né? Estava uma roda enorme assim, eu só olhando, e gente caindo, e ele colocava a mão na cabeça das pessoas, as pessoas caíam. Do meu lado tinha uma irmãzinha, Alessandra. Alessandra era uma irmã muito alinhada com Deus, uma jovem, irmãos, mas muito alinhada.
A gente gostava de ficar perto da Alessandra, porque ela estava pertinho de Deus. A gente falava assim, quando Deus vier falar com a Alessandra, vai falar com nós também. Então a gente ficava perto da Alessandra, a Alessandra estava bem do meu lado. E aquele irmão, ele vinha na roda assim, metendo a mão na cabeça de todo mundo, orando, gente caindo, e tinha outras pessoas afastadas também, mas aquele homem estava chamando a minha atenção. Quando ele chega do lado da Alessandra, olha só o negócio estranho. Ele vira para ela, e ele fala assim para ela, vou falar os fonemas aqui, mas não é língua estranha não. Ele fala assim para ela assim, ela vira assim para ele, né? E ele aqui, e ela, e eu aqui assim, do lado, né? Sabe quando você não está entendendo nada e você quer participar da conversa? Já aconteceu com você? Você quer participar da conversa, mas não está entendendo nada. E eu não estava entendendo nada, aqueles dois ali conversando. E eu pensando, acho que os anjos se encontraram aí, né? Fazia tempo que eles não se viam, se encontraram, das galáxias vieram aqui, estão batendo papo. Daqui a pouco, irmãos, a conversa começou a ficar esquisita. O tom começou a aumentar. Aí o anjão aqui lá de cana, e ela aqui, para ele. E ele aqui, e ela para ele. Eu falei assim, virei para um amigo meu, falei assim, os anjos estão brigando. É treta. E ele, não, é mistério. Mas tá esquisito aí esse mistério. Tá meio estranho esse negócio aí. E daqui a pouco, irmão, o tom foi aumentando, os dois batendo boca em língua estranha, e era dedo na cara um do outro, na língua estranha. Eu falei assim, não sei se eu separo, se eu não separo, se eu entro no meio, não sei se no céu tem Lei Maria da Penha, e vai que eu entro no meio, um deles puxa a espada flamejante e me corta, né, irmãos? E aquela coisa. Daqui a pouco, irmãos, a Alessandra aqui, e o anjão aqui, grande, forte, ela pegou, meteu, ele pegou e caiu de joelho, ele caiu de joelho, e começou a chorar no chão, aí caiu, desfaleceu ali, ficou quieto, daqui a pouco ele levantou e foi embora. Eu cheguei para a Alessandra e falei assim, o que aconteceu? Ela falou para mim assim, demônio. Mas que? Demônio. Era um demônio. Ninguém viu, ninguém percebeu, só estava esperando chegar aqui em mim, fazendo a festa no nosso meio. Cada palavra uma blasfema, uma blasfêmia, cada palavra um xingamento. Eu estava aqui queimando no meu lugar, porque eu ia colocar ele no lugar dele. O Espírito Santo queimava no meu coração, mas eu tinha que esperar ele chegar aqui. Irmãos, essa é a função de um profeta alinhado: ver, ouvir, discernir, falar, repreender, exortar, ter discernimento quando é Deus e quando não é Deus. Nem tudo, irmãos, que parece que é Deus, às vezes pode não ser Deus atuando. E quando essa história aconteceu comigo, do meu lado, ela estava aqui do meu lado, irmãos, eu vi isso pessoalmente, ela estava ali, irmãos. Mas quantas vezes dentro da igreja, irmãos, a falta desses profetas sensíveis à voz do Senhor, ao discernimento do Senhor, irmãos, para repreender, para exortar, para expulsar e para alinhar e para nos trazer de volta ao caminho do Senhor. Precisamos disso, irmãos. A Bíblia fala assim que Deus ficou zangado com Balaão. Estranho, né? Deus mandou Balaão ir, não foi? 2 vezes Balaão foi ter com Deus. Primeira vez Deus falou assim, não vai não. Na segunda vez Deus falou assim, vai sim, pode ir lá. A Bíblia fala assim que Deus ficou zangado com Balaão. Lá no versículo 22, ficou furioso com Balaão. Sabe o que isso significa? Que havia alguma coisa errada ali. Alguma coisa no coração daquele profeta não estava alinhado, irmãos, com o propósito de Deus, com o coração de Deus. Faltava alinhamento. Talvez Balaão estivesse apressando as coisas de Deus.
Talvez Balaão estava colocando o seu ego acima da vontade de Deus, do querer de Deus. Talvez, irmãos, Balaão estava fazendo aquilo com atitude errada, e de repente Deus se opôs. Deus se colocou no meio e falou assim: não vai mais, porque se não for para fazer do meu jeito, Balaão, se não for a minha vontade, se não for o meu querer, você não vai mais. Fica bem claro para mim, irmãos, que Balaão não estava sintonizado com aquilo que Deus estava fazendo. Nós precisamos de profetas que estejam sintonizados, irmãos, com aquilo que Deus está fazendo. Como isso? Ore mais, jejue mais, leia mais a palavra, busque mais a palavra, irmãos, para que nós não cometamos o erro de Balaão, de não estar tão sensível à voz de Deus. É muito estranho que Balaão, como um profeta, não tenha visto. Amém? É muito estranho, irmãos, também aquele burro falando, não é? É muito estranho. Muitos de vocês estão familiarizados com o burro do Shrek lá, né? Tá chegando, tá chegando. Rebeca me faz me lembrar bastante o burro do Shrek, porque a gente sai para viajar assim 3, 4 horas, a gente anda meia hora, ela fala: tá chegando. Tem noção nenhuma, irmão, de tempo e espaço. Não tem. Às vezes ela está vindo de Campinas para cá, eu falo assim: quanto tempo falta para ela chegar? Para você chegar, ela fala uns 5 minutos, demora 1 hora. Não tem essa noção. Ela vem aqui para a igreja, eu falo: tinha bastante gente. Ela fala: tinha umas 200 pessoas. Chega o relatório dos diáconos, tinha 50 pessoas. Não tem muito. Então me faz lembrar o burro do Shrek pelo tá chegando, tá chegando. Um outro burro famoso também era uma série antiga, irmãos, do Mr. Ed. Era um cavalo, um pangaré que conversava com um cowboy, uma série americana. Aquele cavalo falava. O burro do Shrek lá, do Shrek, falava também, mas tudo isso é ficção. Mas aqui, irmãos, essa história é real. A Bíblia fala de coisas reais. Contudo, irmãos, Balaão estava montado num burro real, e aquele burro agora estava falando. O verso 28 diz: então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela perguntou a Balaão: que foi que eu fiz para você? Me bateu, irmãos, isso é filme de terror para mim, irmãos. Que foi que eu fiz para você? Me bateu 3 vezes. Irmãos, isso é estranho, muito estranho. Animais não devem falar, irmãos, animais têm que ficar quietos. Talvez você esteja colocando uma certa dúvida no seu coração. Será que falou mesmo, né? Irmão, se a Bíblia fala que falou, irmãos, porque falou. É isso e acabou, irmãos. Deus, ele tem poder, irmãos, para fazer isso sim, e muito mais. Um Deus que criou o universo do nada, o Deus que cria, irmãos, a mulher a partir do homem, um Deus que abre o mar vermelho, um Deus que faz chover fogo lá no Monte Carmelo, um Deus que faz um peixe engolir um homem e depois vomitar esse homem, um Deus que faz um morto ressuscitar, um Deus que derrama fogo no dia de Pentecoste. Ele tem poder para fazer, irmãos, e ele faz. Aleluia! Ele faz e pronto, acabou. É melhor você acreditar, irmãos, que aquele burro falou com Balaão. Você tem que acreditar nisso. Isso é estranho, mas convenhamos, é milagroso. É obra de um Deus milagroso. Aleluia, aleluia. Mais estranho ainda, agora é Balaão falando com o burro. Irmãos, Balaão tratou aquilo com normalidade. Agora, irmãos, se fosse comigo, irmão, eu surtaria. A gata da Beth, não é a gata da Beth que é a Luna. De vez em quando, irmãos, eu pego a Beth conversando com a Luna. Eu falo: Deus, não deixa a Luna responder. Não deixa a Luna responder. Eu tenho medo, irmão, de gato, irmão. Gato olha para nós esquisito. Gato tem um olhar assim meio estranho.
Eu falo, Deus, não deixa, porque se a Luna responder, se eu ver, eu capaz de eu cair duro, irmão, ou eu surtar de alguma coisa. Eu sou um pouco mais normal que a Beth, eu falo com as plantas. Mas falar, irmãos, com a Luna é esquisito. Chegar em casa e falar, oi, tá tudo bem com você? Fica quieta, Luna. Deus fecha a boca da Luna. Não deixa a Luna falar, irmãos. É estranho, irmão, que a jumenta tenha falado com Balaão. Mas é mais estranho também, irmãos, que Balaão estava conversando com a jumenta como se fosse a coisa mais normal do mundo. E isso, irmãos, nos leva ao terceiro ponto. Foi muito estranho Deus ter usado toda essa situação, irmãos, para falar com Balaão. Pense comigo, irmãos, por um segundo. Um rei moabita contrata um vidente de nome Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E agora Deus, ele fala assim para Balaão: não, você não vai amaldiçoar o meu povo, porque esse povo é bendito. Você vai lá para abençoar este povo. Irmãos, é uma história maluca, é uma história estranha. Irmãos, de vidente que não pode ver, de burro que deveria ficar quieto, estava falando, irmãos, e Deus que ao invés de permitir que Balaão fosse amaldiçoar, usa toda essa situação para abençoar o povo. Deus, ele tinha algo em mente. Deus, ele tinha um propósito. Deus, ele usa coisas estranhas, irmãos, para nos alinhar. Deus, ele usa coisas estranhas para nos fazer, irmãos, entrar no caminho. É isso, irmãos. É isso que Deus, ele estava fazendo ali naquele dia. Deus, ele vai realizar o plano dele, irmão, seja de uma forma ou de outra. Deus, ele vai realizar o plano dele na sua vida. E pode ser que coisas estranhas aconteçam, irmãos, mas é Deus que está no controle de tudo. Aleluia! Isaías capítulo 46. Olha só essa afirmação, irmãos. Beber uma aguinha aqui já. Fala assim, verso 9: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e eu farei toda a minha vontade. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus, ela é suprema. E se Deus, irmãos, quiser usar coisas estranhas, Ele vai usar coisas estranhas. E quem sou eu ou você para questionar? Aleluia! Quer mais? Jó, capítulo 42, verso 2. Ele fala assim: eu sei que você pode fazer qualquer coisa, e nenhum plano seu pode ser frustrado. Esse é o Deus, irmãos. O Deus que sim, pode usar coisas estranhas para nos fazer alinhar. Deus, ele pode fazer qualquer coisa, irmão, que ele queira fazer, da maneira que ele quiser fazer. Dê liberdade para ele fazer, irmãos. Seja sensível para ver Deus trabalhando. Tenha os seus ouvidos abertos para ouvir o que ele está dizendo. Os seus olhos abertos, irmãos, para ver que ele está no caminho. Ele pode realizar a sua vontade, irmãos. Ele vai realizar a vontade dele de uma forma ou de outra. Seja um vidente pagão ou seja um burro, a vontade dele irá prevalecer. Já falei aqui para vocês no dia que o rapaz profetizou para mim, mas vou contar de novo. Estava eu trabalhando no balcão. Quem nunca ouviu a história? É bastante gente, então vou falar. Estava eu
trabalhando no balcão da loja, entrou um cracudo. Aí ele falou assim, com os passezinhos de ônibus para mim. Aí ele falou assim: compra os passes, preciso ir para casa. Aí eu falei para ele assim: não, eu não uso passe, não tenho interesse em comprar seus passes. Aí ele falou assim: mas eu preciso muito ir embora, preciso ir para São Paulo, compra os passes. Aí eu falei assim: não quero. Ele insistiu bastante. Eu peguei, tirei o dinheiro do caixa, dei para ele. Eu falei para ele assim: olha, eu estou te dando aqui, eu não quero os passes, pode ficar com o dinheiro para você ir embora. Aí ele pegou o dinheiro, virou as costas, estava saindo. Na hora que ele estava perto assim da saída, eu falei para ele assim: Jesus te ama. Eu falei para ele. Ele parou assim: o que você falou? Eu falei: ixi, sujou. E veio na minha direção, né? Aí eu falei para ele assim: eu falei que Jesus te ama. Aí ele pegou o dinheiro assim, colocou em cima do balcão e falou assim: não quero mais seu dinheiro. Aí eu falei assim: por quê? Porque ele falou para mim assim: não era para comprar passe, não era para ir embora de ônibus, eu ia comprar droga. Mas você falou que Jesus me amava e eu quero deixar o dinheiro aqui. Aí ele falou para mim assim: vou te falar uma coisa mais. Olha agora, irmão cracudo ministrando para a minha vida. Ele falou para mim assim: um dia você vai estar no altar pregando. Eu te vejo um pastor, eu te vejo um pregador. Ele falou para mim, isso lá na Santo André, Martim Francisco, né? Você vai ser um pastor, você vai ser um pregador. Te vejo no altar pregando. Um dia eu vou entrar na igreja, eu vou te ver em cima do altar. Você não vai me conhecer, me reconhecer, mas eu conhecerei você. De vez em quando eu falo isso, irmãos, porque vai que ele entra por aí, está no nosso meio, porque realmente eu não lembro da fisionomia dele. Mas naquele dia Deus usou algo muito estranho para me alinhar na vontade dele. Aleluia, irmãos. É isso, irmãos. É isso que Deus faz, é assim que Ele faz. Confie, irmãos, que Deus ele pode realizar a sua vontade, mesmo usando as coisas estranhas e as mais estranhas, irmãos. Eu quero te convidar para um desafio, irmãos, essa semana. Pergunte-se a si mesmo se você consegue ver, se você está conseguindo ver o Senhor trabalhando na sua vida. Essa é a primeira pergunta, irmãos, que você deve fazer a si mesmo. Você consegue ver? Você consegue enxergar Deus trabalhando nas suas vidas, na sua vida, mesmo que pareça muito estranho tudo que esteja acontecendo com você, mesmo, irmão, que a tua razão humana esteja falando: isso é muito estranho para mim. Eu te desafio, irmãos, a começar a olhar com uma visão profética e a saber que Deus ele está no controle, Deus ele está te direcionando e Deus ele está te alinhando para a vontade dele. Eu te desafio essa semana, irmãos, a observar e a ouvir e a sentir, irmãos, e saber que Deus ele está trabalhando na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Aplauda o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Balaão não viu o anjo do Senhor. Ele quase matou o burrinho, irmão, que salvou a vida dele por 3 vezes. Coitado do burro. Balaão, ele quase perdeu a sua vida por causa da sua cegueira espiritual. Porque o anjo ia matar ele. O anjo foi lá para matar ele. Balaão quase perdeu a sua vida. Nós precisamos ver. A minha oração nessa noite é: Senhor, abra os olhos aqui. Abra os olhos aqui. Dai-nos visão, dai-nos visão. Abra os nossos olhos, abra os nossos olhos. Fecha a boca do burro e abra os nossos olhos. Precisamos, irmãos, de olhos abertos.
A verdade, irmãos, é essa e é única. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida. Deus, Ele está trabalhando na minha vida. Aleluia, aleluia. O segundo desafio, irmãos, para essa semana. Considere, querido, que o que Deus está usando para te colocar de volta no caminho certo. Considere. O susto, o sofrimento, o aborrecimento, tristeza, não sei como você chama isso, tribulação, turbulências, tudo isso, irmãos, pode ser as ferramentas estranhas que Deus Ele está usando para te colocar de volta no caminho certo. Deus usou, é estranho falar isso, né? Deus usou a jumenta, mas Deus usou essa coisa estranha, esse momento estranho, para salvar a vida de Balaão. Aquele burro, irmão, naquele dia causou um constrangimento em Balaão. Imagina, irmãos, a única história no mundo onde o burro repreendeu o seu senhor, né? Única história, irmão, não se ouve isso em lugar nenhum. Causou uma dor. A Balaão talvez tenha virado meme. Se fosse hoje em dia, tinha virado meme, irmãos. Tinha virado chacota, irmão. Se fosse hoje em dia, era piada. Eu tenho certeza que lá naquela época também isso causou constrangimento em Balaão. Isso causou dor em Balaão, irmãos. Mas tudo isso para cumprir a vontade do Senhor nosso Deus. Reserve um tempo, irmãos, e pense nisso. Se você consegue ver e se você, irmãos, consegue sentir e considerar que Deus está usando para te colocar no caminho certo. Se coloque em pé. Coisas estranhas acontecem, mas Deus pode usá-las para fazer a sua vontade na sua vida e no mundo todo. Amém, irmãos? Entenderam, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos, querido. É o Deus dessa estranheza toda ao nosso redor, irmãos. Mas tudo é querer, tudo é vontade, tudo é soberania do nosso Deus. Por mais estranho que pareça ser, irmãos, é Deus trabalhando. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. E a minha oração, irmãos, é que os nossos olhos se abram, que os nossos ouvidos ouçam, que a nossa boca possa falar. Quando eu falo nosso, estou falando a nível de igreja. Que profetas aqui nessa noite, irmãos, possam sentir, possam ouvir, possam compreender, possam discernir, irmãos, o tempo, possam discernir as coisas, irmãos. Nós não podemos mais ser enganados. A minha oração, irmãos, nessa noite é para que haja um derramar e um batismo, irmãos, de olhos abertos, ouvidos abertos, irmãos, e bocas de profetas abertas aqui neste lugar, irmãos. Nós não podemos mais, queridos, sufocar essa manifestação poderosa e grandiosa do nosso Deus. Nós temos, irmãos, que começar a liberar, irmãos, todas essas coisas que nós ouvimos, sentimos, pensamos e falamos em nome de Jesus. Aleluia.